Olá, bom dia. Segunda hora do Bom Dia Açores. Connosco está o Sr. Padre Vítor Arruda. Olá, bom dia. Bom dia, Lucélia. Bom dia, Ana. Bom dia, Ana. Bom dia às nossas ouvintes e os nossos ouvintes do Asas do Atlântico. Estamos quase no Natal. É verdade, hoje é dia Misericórdia, 17. Começa a novena do Menino Jesus, 17 a 24. Antigamente fazia-se a novena do Menino Jesus. São estes dias especiais que antecedem o nascimento de Jesus. Estes dias estão a passar tão rápido. Psicologicamente, sim. Porque... Sim, o dia tem 24 horas. É sempre a mesma duração. Sempre teve, é isso. Psicologicamente é que sentimos que o tempo voa, corre. E ele é tão precioso que a gente deve aproveitar cada segundo, cada minuto. O texto deste domingo, o quarto e último do Advento, fala-nos da visita de Maria à sua prima Isabel. É um texto interessantíssimo e que tem uma mensagem também interessantíssima. Naqueles dias, Maria pôs-se a caminho, dirigiu-se apressadamente para a montanha em direção a uma cidade de Judá. Entrou em casa de Zacarias e saudou Isabel. Quando Isabel ouviu a saudação de Maria, o menino exultou-lhe no seio. Isabel ficou cheia do Espírito Santo. Exclamou em alta voz: Bendita és tu entre as mulheres, bendito é o fruto do teu ventre. De onde me é dado que venha ter comigo a mãe do meu Senhor? Na verdade, logo que chegou aos meus ouvidos a voz da tua saudação, o menino exultou de alegria no meu seio. Bem-aventurada aquela que acreditou no cumprimento de tudo quanto lhe foi dito da parte do Senhor. É este o texto do próximo domingo. É um texto pequenino, um texto interessante. É um texto de muito movimento, há muitos verbos muito ativos. Entrou, saudou, ouviu, exultou, ficou cheia, exclamou. É um texto muito ativo, muito dinâmico. Duas mulheres grávidas que se encontram. Duas mulheres muito agradecidas pelas maravilhas que Deus realizou na vida delas. Duas mulheres que se saúdam. É interessante nós vemos, Maria dirigiu-se apressadamente para a casa da prima e não entendemos bem o motivo desta pressa de Maria. Porque ela chega lá e o que se destaca é a saudação, para saudar a sua prima. Pura e simplesmente para saudar a sua prima. Estas visitas de saudação, que são tão típicas do Natal também, a gente vai saudar as pessoas, desejando boas festas, acho que é do melhor que o Natal tem, é estes encontros familiares, estes encontros de amigos, que são tão importantes, que não tem mais motivo nenhum senão ir visitar, e saudar, e estar, e desejar boas festas, desejar tudo de bom. As saudações judaicas eram com a palavra shalom. Shalom, a palavra quer dizer paz, e encerra todos os bens que Deus quer conceder à humanidade. Neste shalom, quando uma pessoa deseja shalom à outra, ainda hoje os judeus o fazem, é desejar tudo aquilo de bom que Deus quer para aquela pessoa. É dar-lhe, de facto, o melhor voto, a melhor prenda, este desejo de shalom para o outro. E esta saudação destas duas mulheres deve ter sido assim. O texto que é usado para a saudação, as conversas, os diálogos que o autor Lucas coloca na boca de cada uma delas, são textos do Antigo Testamento, que foi colocado na boca destas duas senhoras para mostrar, para exaltar aqui a fidelidade de Deus, que não desiste do seu povo, a fidelidade de Deus e também a fidelidade daqueles poucos judeus que continuaram a esperar. Contra toda a esperança, continuaram a esperar no Messias, na vinda do Messias. Estas duas mulheres representam este resto chamado o resto de Israel, que acreditou no cumprimento de tudo quanto foi dito da parte de Deus. Deus cumpre sempre as suas promessas. Deus cumpre sempre as suas promessas e estas mulheres deixaram que Deus entrasse nas suas vidas. O que elas fizeram, pura e simplesmente, foi isso. Elas deixaram que Deus entrasse nas suas vidas e deixaram que Deus fosse Deus nas suas vidas. Apenas isto. Nós sabemos que as duas mulheres são escolhidas para exaltar precisamente o poder de Deus e o facto de Deus nada ser impossível. Não esqueçamos, estamos a falar de uma virgem e de uma estéril.
Curiosamente e contrariamente ao Ocidente e à nossa mentalidade atual, naquela altura ser virgem não era uma honra nenhuma, era desprezível. Porquê? Porque uma mulher virgem era uma mulher que não era bonita o suficiente para um homem a querer, a desejar. E uma mulher estéril era uma mulher que devia ter sido tão pecadora que Deus castigou com a esterilidade. Vejam. Mas Maria era muito novinha. Portanto, Maria era tinha, normal Maria, que o fosse. Pois, Maria tinha 12, 13 anos. Para aí. José tinha 15 ou 16. Ela nem tinha atingido a idade sequer para... Naquela altura já tinha. Para os Pronto. judeus, para os judeus. As moças casadoiras, naquela altura, era com os 12, 13 anos, casavam. E os rapazes com 15, 16. Temos que recuar 2000 anos. Não podemos pegar na nossa mentalidade e interpretar o Evangelho da nossa maneira. Temos que recuar no tempo para perceber como é que era naquela altura. Também a esperança de vida não era a mesma. As pessoas morriam nos 40 e poucos. Uma pessoa com 40 já era velha. Naquela altura já era uma pessoa de idade. Isabel diz que era de idade avançada quando teve o filho. O que era idade avançada para uma mulher poder ser mãe ainda? Devia ser entre os 25 e 30 anos. Idade possível ainda de ter filhos naquela altura. Portanto, não era assim uma mulher de 70 anos, porque se não é possível hoje, a não ser por formas científicas, técnicas, também naquela altura não era possível engravidar com 60, 70 anos. Deus não fazia naquela altura o que não faz hoje. A não ser hoje de forma com intervenção humana. Portanto, estas duas mulheres consideravam-se quase nada aos olhos de Deus. Maria estava casada com José. Sabemos, Isabel casada com Zacarias. No entanto, foi obra de Deus na vida delas o que aconteceu. Até que Zacarias quis dar o nome ao miúdo de João, e ninguém na família dele tinha esse nome de João, porque normalmente os filhos tinham os nomes dos pais, ou dos avós, ou de alguém da família. E João, precisamente, quer dizer tanta coisa, a palavra João. João quer dizer, Deus teve misericórdia de mim. Deus teve misericórdia de mim. Deus teve compaixão de mim. Deus olhou para a minha miséria por facto de ser estéril. Isabel nem sequer saía de casa por facto de ser estéril. Achava que as pessoas a consideravam uma grande pecadora que ficou castigada com a esterilidade. É claro que quando uma mulher engravida, que não tem filhos, engravida, a alegria é enorme, e tem que ser partilhada com alguém. Maria tem este gesto tão bonito, este gesto de carinho, de ir visitar a prima, sabendo que a prima devia estar exultante de alegria por ter recebido esta notícia de que ia ser mãe. Para além disto, este Evangelho mostra-nos como é possível a gente ter fé ou não ter fé ao estilo bíblico destas mulheres. A fé não é uma coisa que implique demonstração. Se eu visse Nossa Senhora, se ela me aparecesse, eu acreditava. Se Nosso Senhor fizesse um milagre de curar o meu filho, o meu marido, eu acreditava mais ainda. Isto já não é fé. O que é demonstrável não é fé. A fé é confiar, é dar um salto no escuro. Não é depois da demonstração eu acredito mais. Não pode ser. Não pode ser. Eu não tenho que ver para acreditar. Qual é o elogio que Jesus Cristo faz a nós, a pretexto da dúvida de Tomé? É que nós, felizes os que acreditam sem terem visto. Tomé queria ver para acreditar. Eu preciso ver para acreditar. Ver para crer. Pois. E então isso não é verdadeira fé. A fé é confiar que é mesmo assim, porque a palavra desse alguém não me engana. Esse alguém não me engana. Deus diz, e eu acredito que é Deus a dizer-me. A fé não se vê, a fé sente-se. E não é palpável, não é experienciável, e não é comprovável, não é depois de ter visto um milagre na minha vida, então a partir de agora eu vou ir à missa todos os domingos, ou vou ser mais cristão. Não é assim. A fé não é assim. A fé verdadeira é aquela que acredita, mesmo que à sua volta toda a gente diga o contrário. Vai contra o bom senso. A fé verdadeira vai contra o bom senso. Não é de bom senso que faças assim, mas eu acredito que é assim que devo fazer. E essa pessoa não viu nada antes, não teve uma visão antes para dizer que faz desta maneira. Mas também, às vezes, acontecem coisas nas vidas das pessoas que as fazem ter fé assim repentinamente. E não quer dizer que aquela fé não seja... Também há toques na vida das pessoas. Não seja sincera. Toques especiais. Há toques que acontecem as maravilhas.
quando nós estamos abertos a Deus. Mas temos que estar abertos ao Deus verdadeiro, não ao Deus que eu gostava que Ele fosse para mim. Nós às vezes queremos um Deus para nós, um Deus à nossa maneira, um Deus que nos resolva as coisas, que nos faça as coisas. E isso não é ter fé. Isso não é ter fé. Eu já vi muita gente deixar de ser crente, no sentido de praticar a sua religião, independentemente de ser católica ou não, só porque fez uma oração muito intensa durante muito tempo, fez muitos sacrifícios, fez muitas penitências para conseguir uma graça e não conseguiu essa graça. A pessoa morreu realmente, a pessoa não foi curada, não conseguiu aquele objetivo que pretendia, percebes? E então a pessoa diz, eu não acredito, eu não acredito em Deus. Eu rezei tanto, eu fiz tanto e Ele não me ouviu. Ele não me ouviu. Para a pessoa, Deus ouvi-la era fazer o que ela queria. Isto é que era Deus ouvir-me. Mas não é, isto não é fé. Isto não é fé. A pessoa está enganada. Não é Deus que tem que me ouvir. Eu é que tenho que ouvir Deus. Não é Deus que tem que fazer as coisas à minha maneira. Eu é que tenho que fazer as coisas à maneira de Deus. E onde é que eu descubro a maneira de Deus? É na Bíblia, na Palavra. É na Palavra. Ele revelou-se na Palavra. Ele revelou-se na Palavra. E revelou-se no fim dos tempos, como nós dizemos, na plenitude dos tempos, revelou-se no seu próprio Filho. Portanto, ele já disse como é que funciona. Jesus não terá orado a Deus na cruz para o livrar da cruz. Deus não o ouviu, coisíssima nenhuma. Ele morreu mesmo na cruz. Quando a gente olha para o próprio Filho de Deus, que não foi, vamos dizer assim, não foi escutado pelo Pai e morreu mesmo na cruz, então a gente tem que entender a morte, o sofrimento, o sacrifício da vida, as coisas que nos acontecem, de uma outra perspectiva. Não como uma desgraça, mas às tantas como uma bênção. Foi uma bênção Deus não ter ouvido o Filho. Foi uma bênção Jesus ter morrido na cruz. Porque salvou-nos. Se o Pai tivesse ouvido e tivesse aquele momento que os judeus dizessem, olha, desce dessa cruz, mata-nos a todos e a gente acredita em ti. Se Jesus tivesse ouvido aquele desafio que os judeus lhe fizeram, aquele desafio naquela hora, aquela tentação, foi a última tentação de Cristo, desistir de tudo, a gente estava perdido. Quer dizer, a gente não tinha... O que é ser salvo? Ser salvo é ser liberto de um perigo iminente, que é perder-me a mim mesmo. Nós podíamos perder a nós mesmos, porque não tínhamos esta referência. Se Jesus tivesse descido da cruz, ou não tivesse ido até ao fim, a gente dizia logo, a gente tinha logo a desculpa. Ele também não conseguiu, eu também posso não conseguir. Ele também não conseguiu, ele também não foi até ao fim, ele também não aguentou. O que a gente tem que dizer é, ele foi até ao fim, ele aguentou-se. Ele era filho do Pai e o Pai não o ouviu. Às tantas naquele momento de dor, deixou que aquilo acontecesse. Nas nossas vidas nós não somos diferentes. Uma mãe que perde um filho. Maria perdeu o seu filho também. Maria não era tão especial para Nosso Senhor. A gente às vezes diz, eu não quero ser santo, os santos são diferentes de nós, eu não consigo ser santo. Maria era uma criatura igual a nós. Ela perdeu um filho. A maior dor que se pode ter à face da terra. Ela perdeu um filho. Portanto, Deus, por facto das pessoas serem santas, ou serem mais devotas ou menos devotas, ou serem melhores ou serem piores, não as privilegia no sentido de tu, porque tens esse comportamento, não vais ter os sofrimentos que os outros homens e as outras mulheres normais têm. Não. A gente está sujeito a tudo. Por mais santo que seja, a gente está sujeito a tudo. O Papa Bento vai morrer, e é um homem santo, que a gente considera santo. João Paulo II morreu, e é considerado santo. O Francisco vai morrer, infelizmente. Toda a gente morre, quer dizer, Deus não nos impede daquilo que é o normal da vida, e seja em qualquer altura. Portanto, a gente às vezes quer um Deus à nossa maneira, e isso não é fé. Não é fé. Eu não tenho que dizer a Deus como é que ele há de fazer as coisas. Somos interesseiros de Deus. É interesseiros. Eu não tenho que fazer novenas nem para convencer Deus de alguma coisa. Não é Ele que tem que convencer. Eu tenho que pedir ao Espírito Santo que ilumine muito os médicos para fazer o melhor para as pessoas que estão doentes na minha vida e que eu gostava que elas durassem mais um tempinho. É só mais um tempinho que elas vão morrer depois. Tu dizes que hoje é dia de São Lázaro. O Lázaro da Bíblia, não? O Lázaro, irmão de Marta e de Maria. Eu, por acaso, ainda não vi o calendário hoje de manhã. Fala-se do milagre que Deus ressuscitou. Ressuscitou Lázaro. Ressuscitou para a vida eterna. Isso é mesmo? Ele não voltou à vida. Ele não voltou à vida. O que Deus disse àquelas irmãs, e isso é que é a importância da palavra, elas acreditaram porque foi Jesus a dizer. Ele disse àquelas irmãs, o vosso irmão está vivo. Está vivo para a vida eterna. Não voltou à vida naquele corpo. Nós não voltamos à vida neste corpo. Está vivo para a vida eterna. E porque foi Jesus a dizer a elas, elas ficaram tão serenas e tão tranquilas que deixaram-no partir. Elas estavam fazendo um luto
que era um luto que não era o verdadeiro, não estava deixando o irmão partir. Estavam sempre refilando com o Nosso Senhor. Se tivesse estado aqui, isso não tinha acontecido. Tu podias ter feito alguma coisa, podias ter feito um milagrezinho aqui. E Jesus disse, criaturas, ele está vivo, ponto final, acabou. E elas ficaram tranquilas, deixaram-no partir. A última frase que tem do texto de Lázaro é, deixem-no partir. Quer dizer, deixem-no estar na vida eterna. Deixem-no estar na vida eterna. Também há mais uma ressurreição, reanimação na Bíblia, que é do filho da viúva de Naim. O que é que Jesus diz àquela mulher? Não é dar-lhe o filho outra vez para ela ter mais uns dias o filho com ela. Era só mais uns dias que depois ia morrer à mesma. Ele diz-lhe, o teu filho está vivo. E porque foi Jesus a dizer, ela confiou. E ficou serena. Ficou serena. Não é dar a vida. Mas tenho a perfeita noção que a maioria das pessoas pensa que eles voltam a este corpo. Foi mesmo um milagre que eles ressuscitaram. Ressuscitaram para a vida eterna. Aliás, há alguns historiadores que dizem, uns dizem que ele foi para o Chipre, outros dizem que ele eu tenho aqui estas... As informações. Alguns historiadores afirmam que ele se tornou bispo de Marselha. Outros dizem que ele foi para o Chipre e aí tornou-se bispo por Paulo. E que viveu mais de 30 anos. Muito bem, parabéns para ele. Parabéns para esses historiadores e parabéns para ele. Porque o texto bíblico não se deve dizer mais que aquilo que o texto bíblico quer dizer. Mas o texto bíblico não diz forçosamente que ele voltou à vida neste corpo. Diz, deixa-no partir. É importante. O primeiro a ressuscitar foi Jesus Cristo. E quando se fala na palavra ressuscitar, ressuscitar quer dizer deixar o corpo. Quer dizer, voltar a uma vida nova sem este corpo. Portanto, quando se diz que Lázaro ressuscitou, muito bem, voltou. Quer dizer, deixou o corpo. Deixou o corpo. Só há uma dúvida aí. Eles dizem que os restos mortais foram encontrados no Chipre. Portanto, como é que os restos mortais de Lázaro foram encontrados no Chipre? E como é que se prova que são os restos mortais dele? Por acaso é preciso saber como é que eles tinham o ADN dele para saber que são os restos mortais de Lázaro. Quando é que encontraram isso? A gente não sabe. Não, isso às vezes são. As histórias dos santos do início do cristianismo estão muito ligadas em lendas, envoltas em lendas. Não há assim grande historicidade nas coisas. O que é importante é nós percebermos que a verdadeira fé é aquela que confia na palavra, porque essa palavra vem de alguém que é fiável. É fiável. Porque é Deus que diz, eu confio. Porque é Jesus que diz, eu acredito. A fé é só isto. É só acreditar na palavra. Não é esperar milagres, não é querer milagres na vida, porque isso já não é fé. Isso é um interesse. Isso é um interesse. Deus não é uma clínica médica. Deus não tem uma clínica para resolver todas as doenças do mundo. Não. As coisas acontecem normalmente. As coisas acontecem na vida. Fé como estas duas mulheres, a fé de Maria, a fé de Isabel, isso é que é verdadeiramente a grande lição que nós temos que tirar destes textos bíblicos. Sem querer extrapolar, ou seja, sem querer dizer mais do que aquilo que os textos bíblicos nos querem dizer. Muito bem, vamos à agenda deste... Vamos então conhecer a agenda para estes próximos dias. Misericórdia, o que vem por aí fora. É! Nós estamos na semana das celebrações penitenciais. Estamos no ano da Misericórdia, que é o ano que o Papa, domingo, na abertura da Basílica de São João de Latrão. A Basílica de São João de Latrão, em Roma, é que é a Basílica do Papa. Qual é a igreja do nosso bispo? É a Sé de Angra. Qual é a igreja do Papa? As pessoas podem pensar, é a igreja de São Pedro. Não é. A igreja do Papa é a Sé de Roma. E a Sé de Roma é a Basílica de São João de Latrão. Portanto, o Papa é o bispo de Roma. E domingo, como Papa, ele abriu o ano santo no dia 8, na igreja de São Pedro, na Basílica de São Pedro. Mas como bispo de Roma, que é a missão principal dele, por isso é que ele é Papa, é por ser o bispo de Roma, ele, domingo passado, dia 13, abriu a porta santa da sua igreja, da sua sé, que é a Basílica de São João de Latrão. Porque o Papa não pode estar sempre na sua diocese. A diocese de Roma, além do Papa, tem um bispo coadjutor. Mas a gente tem agora um bispo coadjutor. O nosso bispo, Dom João, é o coadjutor de Dom António, enquanto Dom António estiver aqui. O Papa não pode estar sempre na sua diocese, porque também, por ser o Papa governa o mundo, a Igreja Católica no mundo, então ele tem um vigário episcopal na sua diocese, que é um bispo, que coordena normalmente a sua diocese. Mas o Papa faz visitas também às suas paróquias. Ele é bispo de Roma, bispo da diocese de Roma. E então ele diz que este ano da misericórdia pode ser chamado o ano do grande perdão. O grande perdão é aquele ano que a gente... aquelas coisas que não têm solução.
e por não terem solução fazem com que as pessoas não se entendam, essas coisas deviam ser... deviam desaparecer. Dizer, olha, meu amigo, a gente, se for continuar com esta discussão, a gente nunca mais vai acabar esta divisão, este mal-entendido. Vamos pôr essa coisa para trás das costas e vamos começar uma relação nova. É o ano que devíamos ter essas atitudes, como os judeus faziam nos grandes jubileus. Os judeus já começaram os jubileus, e os judeus nos grandes jubileus faziam isso, o chamado o Yom Kippur, o grande perdão. Há coisas que não têm solução se não a gente dizer assim, pronto, vamos começar de novo, e depois isto parte. Começar de novo. Não, há situações na vida, e há muitas famílias que têm muitas destas situações para resolver. Então esta semana estamos a ter as celebrações penitenciais. Hoje ainda há na matriz, confissões individuais às 18 e celebração penitencial para todos, comunitária às 19. E amanhã, a última, será em Santo Espírito, também às 19 horas, a última celebração penitencial. No sábado, temos às 18 horas missa no aeroporto, e no domingo temos as missas, 10 horas Matriz São Pedro, 11h15 Santa Bárbara, 11h30 Almagreira, 12h30 Santo Espírito. Eu recordo que na próxima semana há as missas normais, segunda, terça, na quarta não haverá em Santa Bárbara, porque tem a missa depois na sexta-feira. Na quinta-feira há duas missas do Galo na nossa ilha, às 23h30, uma na Matriz e outra em Santo Espírito. E na sexta-feira, que é o dia de Natal, a missa às 11 horas em São Pedro, 11h30 Almagreira, 12h30 Santa Bárbara, 18 horas no aeroporto. Eu recordo que já saiu também o boletim paroquial de janeiro, precisamente por causa do programa da visita da imagem peregrina de Fátima a Santa Maria. São 2 dias que ela está cá, mas implica um terceiro, que é o sábado de manhã. Ela chega na quinta-feira, recordo que há um cortejo de... Quinta-feira, dia 7 de janeiro. Depois há um cortejo de carros do aeroporto até Santo Antão. Em Santo Antão acho-se uma procissão de velas até à Matriz. Na Matriz há uma missa nesse dia às 20 horas. Depois a igreja está aberta até às 24 para quem quiser fazer visitas. Na sexta-feira é um dia dedicado aos doentes e às crianças da escola. As crianças da escola irão visitar, do básico, irão à Matriz às 10 horas. A imagem estará sempre na Matriz. Irão à Matriz às 10 horas de manhã, com a visita que depois estará lá os meus bispos e o reitor do santuário. Às 15 horas haverá uma missa para os doentes e os idosos. Uma coisa interessante que eu tenho participado nos convívios dos idosos neste Natal, que as juntas de freguesias fazem, os idosos vão todos. Portanto, se a gente disser que aqui vai haver idosos e não vão os idosos, porque é que eles não vão disso? Vão a certas coisas também na ilha. Acho que os idosos é um convite que se faz a toda a ilha. Se eles vão a todos os convívios, também vai haver transportes para os ir buscar às suas casas e depois os ir levar. A missa será às 15 horas. Depois à noite haverá visitas por vários grupos à imagem. E eles têm que dizer nas suas paróquias que querem ir, depois devem informar depois, a gente depois vai dizendo isso. Mas então o mais importante é depois eles estarem nas paragens dos autocarros, que o autocarro vai passar por lá, onde costumam receber o autocarro. Depois, à noite, haverá visita por vários grupos, mas todas as pessoas que quiserem visitar podem estar sempre lá em visita. No sábado, há uma missa às 10h30, que será campal, se tiver bom tempo, ali no Largo da Conceição, Largo da Câmara. Esta missa é para toda a gente que quiser da ilha. É cantada pelas crianças e pelos jovens da nossa ilha, pelos escoteiros também, crianças da catequese. Esta missa funciona como catequese, é o início da catequese. Portanto, será uma catequese para as crianças. A missa das 10h30 deste dia. Todas as famílias. Nesse dia as crianças virão como? Virão com os seus pais, virão com as suas famílias, nesse dia não há transportes previstos. Os pais devem trazer os seus filhos para esta missa. E essa missa já é a missa dominical, porque no domingo depois só haverá uma missa no aeroporto às 18 horas. É uma missa para todas as missas, aliás, destes 3 dias que ela estará aqui, são para todas as pessoas que quiserem participar, uma forma bonita de nós mostrarmos gratidão a Maria pelo sim que ela disse a Deus de aceitar a vinda de Jesus ao mundo. Eu recordo também que Dom João Lavrador já marcou os crismas para a nossa ilha. Mas os crismas, friso, porque vão ser muito cedo, não o que a gente estava prevendo, e porque já não tenho possibilidade de fazer formação para
os crismas dos adultos, estes crismas serão só para aqueles que fizeram o 10º ano o ano passado e para os que estão fazendo o 10º ano este ano. Só para os que fizeram o ano passado o 10º ano e os que estão fazendo o 10º ano este ano. Os adultos, Dom João, depois, combinado comigo, farão mais tarde, porque precisam de uma formação de 20 sessões e já não dá tempo até aos crismas. Os crismas serão a 22 à noite em São de Espírito e em 23, sábado, de tarde, no aeroporto, para os da Vila, aeroporto e Almagreira. Mas isto a 22 de abril. De abril, ok. De abril. Mesmo para os que estão fazendo o 10º ano este ano. Só para essa gente. Pronto, os adultos, vale a pena ir à matriz agora, nem às igrejas dizer quero-me crismar, quero-me crismar, quero-me crismar. É só porque estão fazendo a sua formação. Nós fizemos aqui uma abertura de inscrições para a formação de adultos. Não apareceu quase ninguém. Não é a última da hora agora que se vai fazer a formação, porque já tem a Quaresma toda programada também. Não temos tempo disponível para fazer essa formação assim até à vinda do Bispo. Portanto, fica só os que estão na catequese normal e os outros depois terão um crisma excepcional noutra altura. Um bom dia para todas as nossas ouvintes, os nossos ouvintes, um bem-aja a todos e confiemos na palavra do Senhor e deixemos Deus ser Deus nas nossas vidas. Ele sabe bem o que faz, melhor do que nós muitas vezes. Bom dia. Senhor Padre, bom dia, shalom para si. E eu vou de férias. Shalom para portanto, ti também. nos próximos 2 dias, nas próximas 2 quintas-feiras, estará aqui com o César. Ok. Obrigada. Boas férias. Boas férias para ti também. Obrigada. Tudo bom.